Olá, eu sou a Aline e hoje nós vamos conversar sobre o aluguel no interior. Nós moramos já no interior desde 2018 e a gente pode falar aí com propriedade, sobre esse assunto, sobre morar no interior e também sobre o preço do aluguel. Bom, para começar eu tenho que te falar que existem sim muitos aumentos, principalmente agora em 2023 aconteceram muitos aumentos no preço do aluguel, indiferente se é cidade grande e se é interior. Então, o aumento aconteceu e no interior não foi diferente. Mas existem sim algumas regiões aqui do país que elas possuem um aluguel aí um pouco mais em conta, que são esses os aluguéis no interior de Portugal. Bom, o interior de Portugal ele é principalmente fora do litoral, esquece litoral, Vamos nos distanciar aí um pouquinho dele e é lá que você encontra então as moradias e os aluguéis no interior, que são aproximadamente ali uns 50 quilômetros depois do litoral, é onde começa a faixa ali do interior de Portugal e é onde você vai encontrar os aluguéis mais em conta. Então, alguns distritos, eles se destacam em relação a isso, porque eles ficam realmente bem no interior e eles têm esses aluguéis aí mais em conta. Alguns exemplos aí, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real. Então, esses realmente você vai encontrar aí alguns aluguéis assim bem mais em conta do que em outras regiões. Além disso, existem também alguns distritos que eles possuem só algumas regiões que ficam um pouco mais para o interior, por exemplo, Aveiro, que ele já está no litoral, então não faz parte do interior, mas que o finalzinho ali do distrito, que já é ali perto de Viseu, ele tem também alguns aluguéis que são mais em conta porque já são considerados interior também. Então tem essas duas características aqui. Tem os distritos que fazem já parte do interior, praticamente ele todo é interior e você encontra aluguéis mais em conta, e alguns distritos que são ali de litoral ou que são com cidades muito grandes, Por exemplo, Braga, que é uma cidade que não é muito grande, mas teve uma procura muito grande, então por conta da procura, é a lei aí da oferta, muitos aluguéis também ficaram bem mais elevados os preços. E algumas cidades que são um pouco mais afastadas, um pouco mais no interior, você encontra daí o aluguel um pouco mais em conta. Então, existe também essas diferenças. Em relação aos preços mais caros, eles estão realmente nos litorais, em todo o litoral aqui de Portugal e também nas cidades maiores. Não tem jeito, realmente o aluguel mais caro é nessa localidade, é realmente nessa região. Para vocês terem uma noção, terem uma ideia, Castelo Branco, que é uma cidade aí com 56 mil habitantes, para o tamanho de Portugal não é uma cidade pequena, é uma cidade aí com uma estrutura legal, ela tem aluguéis ali de T2, que é um apartamento com 2 quartos, em média 650, 700 euros. Na realidade atual, isso é um preço aí bem ok, tá muito bom, e também por conta do tamanho da cidade. Então, Castelo Branco, por exemplo, é um dos exemplos aí que a gente deu antes de distritos que ficam no interior. Apesar de ter a sua cidade, que é ali praticamente, como se fosse a capital do estado, que é o distrito aqui de Portugal, ainda tem esse aluguel aí que é mais em conta e é realmente bem chamativo. Guarda é outro exemplo que eu posso te dar, que também não é uma cidade muito pequena, e um T3 lá você pode encontrar até por 600 euros. Então, veja aí qual é a diferença de uma cidade grande, que um valor ali de 600 euros para você pagar em Lisboa, por exemplo, vai pegar um T1 e olhe lá, tá? Para ser bem realmente sincera, esse é um valor aí de um apartamento com 1 quarto, sendo que na Guarda você consegue alugar por um apartamento aí com 3 quartos por esse valor, então é muita diferença. Além disso, nós estamos falando aqui de cidades maiores, de cidade grande, de cidades aí que são as capitais de cada um dos seus distritos, mas ainda existem também as vilas e as aldeias. Essas sim, você consegue encontrar muitos valores realmente bem mais em conta, que são de 450, 500 euros, ainda se encontram imóveis com 2 quartos, com 3 quartos, então isso realmente, é claro que na hora que eles aparecem nos anúncios simplesmente somem praticamente da noite para o dia, mas você ainda encontra assim no interior essas oportunidades. Então existe sim essa diferença muito grande entre cidades maiores, até de outros distritos ali, até vizinhos, para esses distritos, Guarda, Porto Alegre, Castelo Branco, esses que ficam mais para o interior de Portugal. Além disso também, a época de procura vai depender muito, também vai realmente influenciar nesse preço de aluguel. E por que isso? Inclusive no interior, tá? Não ache que isso é só para cidade grande. Essa época de procura também influencia muito. Por exemplo, Covilhã. Covilhã fica no distrito de Castelo Branco, que é um dos distritos aqui mais em conta de Portugal, porém tem uma universidade lá muito famosa, então o que acontece? Por conta dessa alta procura, principalmente ali nos meses de julho, agosto, porque setembro começa o ano letivo, os preços vão lá em cima e os imóveis praticamente somem. Então vai depender muito também dessa época que você vai procurar o imóvel aqui no interior de Portugal. Então
fica de olho se de repente é onde você quer morar. Também tem, né, alguma questão aí de sazonalidade, ou de repente, por exemplo, Serra da Estrela, por mais que muitos imóveis aqui sejam para anuais, eles pegam na Serra da Estrela, nessa região ali que também é Distrito da Guarda, Distrito de Castelo Branco, e vão alugar por temporada, para a pessoa ali aproveitar só o inverno. Então o preço vai estar mais elevado, mas é por conta dessas temporadas e dessa procura em determinadas épocas. Então fique de olho se de repente é onde você quer morar tem essa característica, porque sim, vai alterar muito dependendo do mês que você procura. Além disso, o interior também não vai ter, né, todos os anúncios e todos os imóveis anunciados. Isso acontece muito, tá? De chegar no interior e realmente aquele imóvel tá para alugar, mas não tá em anúncio nenhum. Por quê? Muitos aqui no interior deixam apenas uma plaquinha na porta, no muro, mostrando ali que tá para alugar aquele imóvel e não colocam em nenhuma imobiliária ou em nenhum site. Isso acontece muito aqui no interior de Portugal. Então, se você de repente quer conhecer antecipadamente a cidade, se tem essa oportunidade, né, de ir nessa vila, nessa aldeia, nessa cidade e caminhar um pouco, passear aí um pouco de carro, ficar de olho nas plaquinhas por aí, com certeza vai achar mais imóveis do que estão anunciados na internet, porque isso acontece muito por aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né, conhecer um pouco mais aí sobre o aluguel aqui no interior de Portugal, que realmente há muita diferença aí entre cidades grandes e o interior aqui do país. E não esquece de curtir esse vídeo e já deixar aqui embaixo nos comentários também se você optou, de repente, pelo interior de Portugal, se vai morar numa cidade, numa vila, numa aldeia, conta aqui pra gente aqui embaixo, certo? Então é isso e até o próximo vídeo.